qual eles estão aí à frente. Bom, por falar em dados, hoje o nosso programa está cheio de dados assim bastante negativos, né? Mas é para mostrar a realidade, porque quem luta para transformar a situação precisa conhecer a situação, não se iludir, né? Não fazer como uma parte, inclusive, da esquerda que se ilude, né? Vê a propaganda, não, que as coisas estão melhorando, porque aprovou uma lei, tudo mentira. Bom, por falar em mentira, a gente viu na semana passada, infelizmente, né, com muito desgosto, o governo, no lançamento do chamado pacote de segurança, falar de que a gente devia confiar na polícia. Né? O próprio presidente Lula lamentar o fato, né, notório de saber público, né, que é uma das marcas da inteligência do povo brasileiro, de que o povo não confia na polícia. Bom, o que nós vamos ver agora tem a ver com essa polícia em que supostamente o povo deveria confiar, né, que, ao nosso ver, obviamente, é justamente ao contrário. Nós estamos com um povo que não confia na polícia. O inquérito do assassinato do policial Macalé, né, que foi apontado aí como um elo entre os mandantes e os executores da morte da Marielle, anda aí uma lentidão de fazer dor. Né? O, ele foi o Edmilson Oliveira da Silva, né? Ele foi assassinado em novembro de 2021, né? Um mês depois do início das investigações. A Divisão de Homicídios da capital enviou ao Ministério Público Estadual um pedido de quebra de sigilo. Bom, o Ministério Público devolveu o inquérito 1 ano e 2 meses depois, demorou um pouquinho, né? Em fevereiro de 2023. E, além disso, né, a autorização judicial para o afastamento dos sigilos pedida em dezembro só chegou, em dezembro de 2021, só chegou à divisão de homicídios em julho de 2023, 1 ano e 7 meses depois do requerimento policial. Bom, obviamente que vamos fazer as contas, né? 1 ano e 7 meses. Dá tempo para que a organização criminosa, né, que ia ser alvo da quebra de sigilo, pudesse, obviamente, sumir com tudo que é prova. Né? O pessoal esperou um pouquinho, deu um tempo. O pessoal falou: aí, vocês já queimaram todas as provas, já liquidaram, já esconderam os dados. Deram 1 ano e 7 meses. Né? Mostra aí a cumplicidade que existe aí, que não vai apurar, tem toda uma encenação. Volta e meia, né, alguém faz uma encenação aí, todo um espetáculo. Né? Essa semana aí os holofotes se viraram aí para o ministro da Justiça, justamente ele que fez toda aquela pregação maravilhosa de que a gente deve defender o monopólio das armas para a polícia, que a gente tem que confiar, né, nessa polícia que mata 17 pessoas por dia, né, segundo isso só em dados oficiais, no horário oficial. Né? Por exemplo, a morte da Marielle e de muita gente como a Marielle não está registrada lá, porque isso aí é na hora extra, é na hora que o pessoal é contratado para serviços excepcionais, né? Serviços que não são lançados nas anotações como de responsabilidade da própria polícia militar. Né? Então, confiar nisso daí, né? A gente já vem falando aqui e a gente não cansa de repetir, é fazer papel de otário. Né? 1 ano e 7 meses para o pessoal quebrar o sigilo, né, de supostos envolvidos. Né? O processo ficou aí parado, esperando, né, que o pessoal sumisse com as provas. Né? E agora há todo um anúncio, há toda uma campanha. Bom, e tem muito mais evidências de que o envolvimento nesse caso, esse caso da Marielle, parece inclusive levantaram um problema para fazer propaganda a favor da política deles, mas é uma comprovação de que a política deles é sem pé nem cabeça, né? De que o pacote de segurança é bolsonarista, porque é para garantir que as coisas continuem funcionando desse jeito eficiente como nós estamos vendo. Bom, e tem mais, né? O Ministério da Justiça e o pacote apresentado
pelo Dino e pelo próprio presidente Lula, infelizmente, que o Dino, a gente não podia esperar outra coisa dele, né? Mas o governo precisa abrir o olho, né, daquilo que o Lula está assinando e aquilo que está defendendo, porque as armas e treinamentos, né, as armas que foram utilizadas no, no assassinato da Marielle e o treinamento que o pessoal fez, treinamento para tiro, o Dino saiu condenando os clubes de tiro, os CACs. Mas o pessoal não treinou lá, né, o Neuder? A arma que matou a Marielle não veio dos CACs, né? Veio de um quartel da Polícia Militar, onde todos os caras que estão aí por trás do assassinato até agora da Marielle são militares, né? Ou são PMs ou são bombeiros militares. E as denúncias são feitas, né? Então, assim, esse pessoal que reclama do desarmamento, que é uma ilusão do próprio partido da Marielle, do PSOL, né? Que teve como vice numa eleição do Rio de Janeiro um policial militar, onde o próprio PSOL coloca que o problema da polícia seria o problema do policial bom e o policial ruim, não da instituição polícia. Seria uma disputa entre o policial que é bonzinho e o policial que é malzinho dentro da polícia, né? Não é um problema da instituição, de como que funciona a instituição polícia no país hoje, que é uma questão, como você falou, que mata aí tantas pessoas ao dia e mata mais do que zonas de guerra no mundo, né? Então, a polícia brasileira é uma das que mais matam no mundo. E a gente vê aí que essas pessoas elas estão funcionando aí para matar as pessoas que se opõem de alguma maneira, como a Marielle, que era uma mulher lá que reivindicava as questões das pessoas faveladas, né? da violência dentro das comunidades do Rio de Janeiro, e foi morta supostamente por isso aí, né? Por uma questão de denúncia que ela foi morta. Mas toda uma ilusão em relação à questão do armamento no Brasil, em que, trazendo para a realidade, né, supostamente pessoas que são contra o armamento no país, né, dizendo que esse armamento aumentaria, de alguma forma, a violência no país, se esquece de que os traficantes, os bandidos, né, os supostos bandidos, precisariam de uma autorização do Estado de estar dentro ou fora da lei para conseguir uma arma, que é uma mentira. Então, isso só vai fazer o seguinte: armar os inimigos do povo, né? Que nessa situação, que é o braço armado da burguesia, que é a polícia, contra a população pobre. A gente está vendo aí, eu acabei de falar aqui sobre esse processo que está correndo agora em São Paulo, que vários jovens foram mortos pela polícia, que é uma coisa sistemática. No próprio no Rio de Janeiro, alguns jovens agora, alguns meses atrás, foram metralhados, né? O exército na rua, na época lá, um pouco antes da pandemia, também metralharam pessoas no meio da rua, que são totalmente pobres. Então, você vê que a letalidade do Estado brasileiro é muito intensa, e a questão do desarmamento vai, vou usar uma palavra aqui que está na moda, né? Vai empoderar mais ainda a polícia e esses assassinos do povo, e desarmar a população que deveria se defender. Porque eu acho que é o seguinte: se o cara está armado, um policial ia pensar duas vezes antes de chutar a porta de uma favela e tentar roubar um favelado, tentar roubar um trabalhador, né? Tentar fazer o que eles fazem com o trabalhador. Então, a importância, e sem demagogia aqui, como alguns partidos de esquerda e a esquerda faz, né, propõe, e a gente vê que o próprio PSOL sofre com isso, porque um dos seus militantes, né, dos principais militantes no Rio de Janeiro, foram mortos pela polícia, pela milícia, né? Eu me lembro, eu morei no Rio durante muito tempo, eu morei no Rio durante 15 anos, e eu me lembro, quando eu morava no Rio, a discussão das milícias, do aparecimento das milícias, que supostamente as milícias iam lutar contra os traficantes, né? Que eram todo o mal, né?
Hoje em dia, as pessoas querem que voltem os traficantes e saia a milícia, porque as pessoas perceberam que a polícia, agindo dessa maneira, e são todos policiais que são as questões das milícias no Rio de Janeiro, que tomaram conta, né, de várias do crime no Rio de Janeiro, né, e a gente vê denúncias sistemáticas de como esses caras atuam, e a classe política no Rio de Janeiro está empolvorosa lá, né, o governador que interveio lá nos fatos do assassinato da Marielle, né, o ministério, e você vê uma balbúrdia total. Estou morrendo de medo de que as coisas apareçam, mas o principal... eu não sei se você sabe, eu estava pesquisando agora, surgiu uma nova questão, que a Polícia Federal tenta desmoralizar a delação, né, do Rony Lessa, dizendo o seguinte, né, que a Polícia Federal está dizendo o seguinte, que existe contradição na delação do Rony Lessa quando ele fala da metralhadora que ele diz, né, na delação dele, que foi conseguida em um incêndio no batalhão do BOPE, né? E a Polícia Federal está dizendo que as datas que ele fala não batem, ou seja, já está querendo livrar a polícia de que não foi da polícia que veio essa arma. Essa arma a gente tem que ver direitinho de onde veio, mas não veio da polícia. Porque a própria Polícia Federal, que segundo os meios de imprensa dizem que é incorruptível, né? Que a Polícia Federal, essa sim, essa é a polícia de verdade no país, já está entrando aí para tentar desmoralizar a delação do réu confesso do assassinato de Marielle Franco, dizendo que essa arma não foi conseguida no batalhão da polícia porque a data da delação, né, quando ele fala das datas, as datas não batem. Então, tem que se descobrir de onde vem essas armas aí, já querendo livrar a Polícia Militar do Rio de Janeiro ou o aparato policial do Rio de Janeiro, né, livrar esses caras do que todo mundo sabe, de que a maioria das armas, inclusive dos traficantes, né? Tem um documentário chamado Justiça, onde são feitas algumas pessoas que os traficantes são presos no Rio de Janeiro, e a própria polícia, para assaltar esses caras, né, para libertar esses caras, pedem fuzis em troca. Então, assim, a gente liberta o cara aqui, a gente vai libertar, mas eu quero 2 ou 3 fuzis. Então, esses fuzis eles vendem de novo para os mesmos traficantes, né? Então, é dessa maneira que a coisa funciona. Só um negócio aqui, Toninho, que eu queria você ver como é que a polícia é muito desmoralizada no Rio de Janeiro. Quando eu morava no Rio de Janeiro, a gente tinha um militante lá, que era um garoto muito pobre, e ele estacionava carros durante o dia e a noite. E por várias vezes ele me contava o seguinte, que chegava um determinado horário, a polícia ia lá para tomar metade do dinheiro que ele tinha conseguido estacionando carros. Olha para você ver o nível da polícia no Rio de Janeiro, o nível da desmoralização desses caras no Rio de Janeiro. Então é isso. A questão de desarmamento é desarmar a população para armar quem tanto reprime a população. É isso, Antônio Carlos? Ok. Bom, eu até para fechar esse ponto, completou hoje, vi agora há pouco, passou de 100 mil visualizações, um post que foi feito pelos nossos amigos aqui, com uma colocação nossa sobre esse problema totalmente contrário à defesa que o pessoal faz do armamento, né? A defesa do armamento de corporações criminosas como a polícia, né? Do monopólio do armamento contra a população. Né? E eu vou pedir para a produção colocar para a gente esse post que está no Twitter, né? Tem um vídeo, foi uma colocação feita aqui no nosso programa na semana passada,
né, de que é um direito democrático que o povo pegue em armas para colocar abaixo a tirania do Estado que os oprime. Tem mais de 100 visualizações essa postagem e uma explicação onde a gente fala o seguinte, que é absurdo, né, que se queira caçar o direito ao armamento da população, que foi votado pela população brasileira, né, teve um plebiscito onde o povo decidiu, né, que queria garantir o direito ao armamento de todo mundo, né, não só dos jagunços, dos sem terra, não só das milícias da direita, né, que mataram Marielle, que já mataram muito mais gente por esse país afora. O direito ao armamento de todo o povo, justamente porque o povo não confia na polícia, não confia no Estado, né? O Estado é um Estado criminoso, um Estado que serve ao interesse de um reduzido grupo de banqueiros, de capitalistas, né? E que o povo tem o direito, é democrático, né? Inclusive, da época que a burguesia era revolucionária, na Revolução Francesa, na Revolução Norte-Americana, né, isso estava escrito como um direito, por isso que na Constituição dos Estados Unidos eles tentam tirar e não conseguem até hoje. O direito ao armamento, né, como um direito que garante ao povo, inclusive, o direito legítimo de se rebelar contra o Estado, contra aqueles que os oprimem. Eu lembrava aqui a frase do Luiz Gama, né, grande abolicionista, né, defensor dos negros, que dizia o seguinte: o escravo tem direito ao punhal, né? Aquele que é oprimido tem direito a pegar em armas e se insurgir e usar o punhal contra quem o escraviza, né? O que o Flávio Dino está propondo é o contrário, que o escravo tem que ser sempre escravo, tem que aceitar o chicote, tem que aceitar a chibata e não pode fazer nada, não pode se rebelar. Tem que assistir o Amarildo desaparecer e bater palma para a polícia, né? Tem que aceitar essa política vergonhosa. Isso não tem nada de esquerda, não tem nada de democrático, é puro capachismo, é política de opressão do povo, né? Então eu chamo a atenção porque é por isso que a gente quer que você apoie a Causa Operária TV, né? Porque precisa ter uma voz em defesa dos direitos democráticos da população, como é o direito ao armamento, né? Como é o direito de se organizar para defender a sua vida, a vida da sua comunidade, a vida do acampamento dos sem terra, que é ameaçado pelo jagunço, né? A vida dos operários, das comunidades operárias, que são ameaçados pelas milícias, pela ação de verdadeiras máfias criminosas que entram na comunidade atirando e fazem como fizeram em Paraisópolis. Agora vai ter julgamento e não vai dar em nada, nada, como nunca deu em nada nenhum julgamento feito por esse bando de juízes que querem cargo, que querem boquinha, como esse pilantra que defendeu a guilhotina para o Lula e agora quer uma vaga no TST, né? Então, obviamente, é preciso, né, fortalecer a luta por uma imprensa independente, pela liberdade de expressão, né, que, como assinalou o companheiro Rui Costa Pimenta, sem a liberdade de expressão não existe nenhuma outra liberdade. Não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de organização, não tem liberdade de funcionamento, de manifestação, nada. Vai tudo por terra. Abaixo a política de caçar direitos, abaixo a política de repressão, pela liberdade de expressão, pelo direito ao armamento, pela garantia dos direitos democráticos do povo. Bom, a gente segue em frente,